sei se você está feliz. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à segunda celebração desse domingo. Ainda de pé como você está, dê um abraço bem apertado em alguém perto de você. Diga como é bom vê-lo aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo à casa de Deus, coral, orquestra. Todos vocês que escolheram esse lugar para adorar e receber de Deus nessa manhã. Enquanto você se encontra de pé, vá preparando aí sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 24, sua revista, seu guia com você. Você que está em casa também pode acompanhar conosco. Enquanto nós nos preparamos para a ministração dessa manhã, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui já participou da Alvorada da Vitória? Levante a mão bem alto, levante a mão bem alto, olha aí. Pelo que eu estou vendo aqui de cima, 30% a 40% de vocês, eu quero convidar você. Nós estamos entrando na última semana, gente. Última semana da Alvorada da Vitória. Se alguém me dissesse que você não veio nem um dia, eu diria não acredito. Eu não acredito que você vai ficar fora desse mover de bênção, de avivamento. Nós estamos já há 15 dias ininterruptos orando nesse lugar, às 6 horas da manhã. E como vocês podem ver, casa cheia, às 6 da manhã, durante 15 dias. E a reta final é o principal momento, é onde aqueles que realmente viajaram, estão retornando a Belém, ou aqueles que não conhecem ainda o que Deus está fazendo, tomam conhecimento. Então quero convidar você, amanhã de manhã cedo, 6 horas da manhã, das 6 às 6h45, nós temos um encontro marcado nesse lugar, tem sido extraordinário. Quero convidar você, sua família, faça o sacrifício, experimente, consagre a Deus as primícias desse início de ano, e eu tenho certeza que segundo, eu quero fazer um outro convite para vocês. Hoje à noite, nas duas celebrações, 17h30 e às 19h, nós vamos ter a alegria de receber aqui a vocês. O Elias é um presente de Deus, é o homem hoje, eu considero, e líderes de todo o Brasil, talvez, um dos homens, se não de evangelismo, lideranças no planeta. O Elias é um homem que viaja 50 países do mundo todos os anos, e nós vamos recebê-lo 17h30, 19h. Então uma grande oportunidade de você ouvir um panorama do que Deus tem feito no mundo acerca da evangelização e, claro, uma mensagem de Deus ao seu coração. Você está pronto para avançar no livro de Isaías? Dê um glória a Deus aí bem forte, se você está feliz. Nós estudamos domingo passado um dos textos mais simbólicos de Isaías, que é Isaías capítulo 6. E hoje nós vamos para o Apocalipse de Isaías. Nós vamos olhar um pouco o conteúdo profético, aquilo que Isaías registra acerca das coisas que vão acontecer. E eu quero hoje pedir que você abra comigo sua Bíblia em Isaías 24. A nossa revista, ela propôs, eu acho que a leitura no capítulo 27, mas eu ontem li bastante. Hoje de madrugada li bastante, e eu quero ler com você o capítulo 24, é um capítulo muito impactante, e eu quero ler todo o capítulo 24, nós vamos ler como fazemos, de forma responsiva. Vou ler o primeiro, você vai ler o segundo bem forte, você aí de casa, versículo. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os... Planteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Já não se bebe vinho entre canções, a bebida forte é amarga para os que a bebem.
Gritam por vinho nas ruas, faz-se noite para toda alegria, foi banida da terra o prazer. Porque será na terra, no meio desses povos, como o varejar da oliveira, e como rebuscar, quando está acabada a vindima. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, e nas terras do mar, e ao nome do Senhor, Deus de Israel. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó morador da terra. A terra será de todo quebrada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra na terra. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. Pai, nós queremos te pedir que essa mensagem seja aplicada ao nosso coração, às nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, ouvindo a tua voz. Isaías proferiu essas palavras há 2.700 anos atrás. Elas não se cumpriram e nós estamos aqui com o coração aberto, Senhor, para gravar no nosso coração e aguardar ansiosamente o cumprimento delas, porque elas se cumprirão para a glória do teu nome. O que nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém? Amém? Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã. Bom, hoje nós vamos estudar o Apocalipse de Isaías, também chamado de pequeno Apocalipse. Esses textos são textos que guardam um extenso conteúdo profético acerca das coisas que ainda vão acontecer. E antes da gente mergulhar, eu não tenho a pretensão hoje de estudar todos os 4 capítulos. Tem muita coisa aqui, 24, 25, 26 e 27, mas a gente vai conseguir perceber, talvez, o elo, o link que existe entre cada um deles. Mas antes da gente mergulhar, eu queria que você gravasse no seu coração, primeiro, que Isaías está falando aqui acerca do fim dos tempos. E a linguagem de Isaías aqui, de certa maneira, é assustadora, é ou não é verdade? A gente olha para esse texto e a gente olha para... não fica angustiado. Isaías, quando profetiza isso, ele profetiza há 2.700 anos atrás. E o que eu acho impressionante acerca da Bíblia é como a Bíblia se encaixa, como as profecias, elas não se contradizem e elas se encaixam. Por exemplo, muito do que nós vamos olhar hoje e que Isaías fala, 200 anos depois o profeta Daniel vem e ele agora explica em detalhes aquilo que Isaías começa a falar aqui do capítulo 24 para frente. Daniel vem ali cerca de 200 vai ver vários detalhes se encaixando. É como se fosse um quebra-cabeça que foi construído por pessoas diferentes, mas que agora a gente vai pegando um pouco da perspectiva, vai unindo essas visões e a gente descobre e temos a revelação daquilo que vai acontecer nos últimos dias. Isaías, ele vê o fim dos tempos e ele registra aqui nesses textos de forma poética. Novamente, quando nós lemos aqui, e Deus usou os escritores para registrar o que nós temos na Bíblia hoje, Deus não colocou nenhum escritor num transe.
Muita gente tem a noção de que a pessoa estava lá sentada, de repente essa pessoa foi completamente tomada pelo Espírito e agora, de alguma maneira, psicografou o que está escrito na Bíblia e não foi dessa forma. Deus é a linguagem que a gente vê aqui nesse texto é uma linguagem, de certa forma, figurada, é uma linguagem. A gente vê algumas figuras de linguagem usadas por João. A gente tenta imaginar por quê? Porque hoje nós temos acesso a coisas que João não teve. Vou dar um exemplo para você. Quando João, por exemplo, fala de um dragão no céu que cospe fogo sobre as nações e sobre a terra. Bom, eu pergunto para você, João na época dele, ele viu um jato de combate soltando um míssil, atirando sobre alguma coisa? Não. O que ele viu foi aquilo, então ele usava talvez figuras mitológicas da sua época para descrever o que ele viu dois mil anos depois, que na sua época não era realidade. Então aqui nesse livro a gente tem Isaías, ele vai escrever de certa forma poética, tentando registrar aquilo que ele viu através dessa revelação. E o que eu quero deixar para você hoje, na verdade, é um pouco do esboço. Nós vamos olhar um pouco desse conteúdo, mas o capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26 e 27, na prática, ele trata desses temas que aqui estão. Não vou conseguir tratar, olhar todos, mas eu quero só que você grave no seu coração. Se quiser tomar nota, faça isso. Primeiro, Isaías 24 vai falar sobre o julgamento que vai vir sobre toda a terra. Então você viu agora um pouco do que vai acontecer nessa reta final e no fim dos tempos acerca da terra. Capítulo 24, de maneira mais estrita, fala sobre a tribulação, a grande tribulação. Nós temos o capítulo 25, que é um dos capítulos mais tocantes da Bíblia também, que fala sobre como Deus vai derrotar a morte. Isaías 26 fala sobre o júbilo dos povos a Deus. Por quê? Porque os povos vão olhar e vão observar e vão dizer, pera lá, o que Deus disse na sua palavra se cumpriu. As profecias se cumpriram. Aquilo que foi registrado por todos os profetas se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor pelo cumprimento das suas palavras. Então, aqui em Isaías 26 nós temos um salmo, nós temos um hino de gratidão, de louvor, adoração a Deus. Isaías capítulo 27 nós temos a exaltação de Israel. Se a gente for olhar num cronograma do fim dos tempos, talvez isso se encaixe um pouco melhor no contexto do milênio. Mas vamos lá. Isaías 24 é um capítulo difícil de abordar. E eu vou hoje me ater um pouco mais ao capítulo 24, porque eu quando li, isso aqui mexeu muito ao meu coração. Porque no capítulo 24, pelo que nós lemos aqui, aparentemente não tem nada de inspirador. No capítulo 24 não tem nada que a gente se levante, aplauda. Até quando eu estava lendo com vocês, o clima cai um pouquinho, porque a gente vê essas palavras, espera lá, os homens serão julgados, a terra vai se estremecer, a vide não vai mais entregar o seu vinho. A gente observa algumas palavras muito fortes, e na verdade, esse texto aqui, ele fala especificamente sobre o julgamento que virá sobre toda a terra, e também dentro da grande tribulação. Isaías capítulo 25, nós temos um capítulo repleto de boas notícias. E alguém pode olhar assim, pera lá, a gente vai falar um pouco sobre morte. Como é que morte pode ser uma boa notícia? Porque no capítulo 25, Deus vai decretar a morte da morte. Nós vamos ver como a morte será tragada, vencida. E a palavra que se usa aqui várias vezes e que aparece no Novo Testamento é a palavra tragar, que significa engolir, acabar, terminar. Capítulo 26, como nós falamos, é um salmo de gratidão e louvor dos santos que viram o cumprimento das promessas de Deus. E o capítulo 27, profecia sobre Israel se tornando o centro do mundo. Israel finalmente sendo erguida, exaltada e de uma maneira mais concreta, é um texto que fala um pouco sobre o reino milenar de Cristo. Nesses 4 capítulos, o que nós vamos observar? Uma linha do tempo que fala um pouco sobre os acontecimentos que vão acontecer no fim do mundo. Uma linha muito consistente e que preenche algumas lacunas do que vai acontecer nos últimos tempos. Nós temos aí uma série de eventos, eu vou chamar daqui a pouco um diagrama, só para tentar identificar você, mas vamos lá, de uma série de acontecimentos. Nós temos
o arrebatamento da igreja. Quantos aqui estão aguardando ansiosamente o arrebatamento da igreja? Nós temos a grande tribulação que vai seguir esse momento do arrebatamento da igreja. Nós temos a segunda vinda de Cristo que vai acontecer na batalha do Armagedon. Nós temos depois disso o reino milenar, ou seja, Jesus vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. O diabo vai ser aprisionado. Depois disso nós temos a batalha final, temos o julgamento do grande trono branco e por fim nós temos a eternidade, novos céus e nova terra. Então eu fiz aqui um diagrama para tentar ajudar, identificar você um pouco nessa jornada aqui, e eu coloquei aqui mais ou menos, aquilo que nós acreditamos, que nós interpretamos e enxergamos da Bíblia. E você pode estar aqui hoje perguntando, aonde é que nós nos encontramos nesse momento? Aonde é que a igreja, qual é o papel que nós cumprimos hoje, no fim dos tempos, nos localizando nesse mapa tão bonito? Detalhe, mapa esse, aonde muita coisa já se cumpriu. A gente às vezes olha para a Bíblia e fala assim, pera lá, conteúdo profético da Bíblia ainda vai acontecer. Aquilo que a Bíblia profetiza, é algo que está muito lá na frente. Inclusive, tem muita gente que usa uma linguagem, e eu quero aqui desmistificar essa linguagem, como se a Bíblia fosse um livro milenar, A Bíblia é um livro milenar. E quando se diz milenar, não é no sentido positivo, é no sentido pejorativo. É um livro antigo, é um livro ultrapassado. É um livro de coisas que já não se cumprem mais, de coisas que ninguém lê, de coisas que ninguém se importa. É um livro que ficou no passado, ficou para a história e não se aplica mais a hoje. E quando nós dizemos que a Bíblia é um livro milenar, de fato a Bíblia é um livro milenar. Por quê? Porque a Bíblia conta a história há 5.000 anos, há 4.000 anos, há 3.000 anos, há 2.000 anos. Conta a história que está acontecendo agora, diante dos nossos olhos. Vai contar a história que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, nos próximos 1000 anos. E até a eternidade está escrita, guardada aqui nesse livro, para que nós possamos encontrar consolo. Tudo isso, muito do que está na Bíblia já se cumpriu. Muito do que os profetas registraram acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca da redenção, como ele viria, como aconteceria, tudo isso já aconteceu, gente. Boa parte do conteúdo profético da palavra já se cumpriu. Então hoje, nós estamos bem aqui, na era da igreja. Nós estamos bem aqui hoje, na era da graça. Nós estamos aqui hoje anunciando o Evangelho. Qual é o próximo grande acontecimento que nós estamos aguardando? E os sinais já estão todos aí anunciando que vai dar start nesse grande movimento do fim dos tempos, hein? Qual é o próximo grande acontecimento? Arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Eu digo isso porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, o apóstolo Paulo explica o que vai acontecer, com o toque da trombeta, com o alarido do arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estamos vivos aqui na terra, seremos tomados e nos encontraremos com Ele nos céus, nos ares, nas nuvens, e estaremos com Ele para todo sempre. O arrebatamento é o sequestro, é onde a igreja vai ser tomada para estar com Jesus. E note isso, a gente acha que os acontecimentos dos últimos dias estão muito distantes. A gente acha que é algo inconcebível. Não, pastor, vai demorar demais, já se passou tanto tempo. Deixa eu dizer algo para você. A trombeta vai tocar. Inclusive, a trombeta pode tocar agora, pode tocar essa manhã, pode tocar nesse domingo, pode tocar nessa semana. E uma vez tocada a trombeta, 7 anos depois, nós já estaremos de volta para o reino milenar de Cristo aqui na terra com Ele. Para você ver como é rápido, como a Bíblia é um livro dinâmico. Então, quando a gente fala, primeiro grande acontecimento é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, ele vai anunciar um período de tribulação, que inclusive, na última parte, os últimos 3 anos e meio, são conhecidos como a grande tribulação. É onde o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a terra. Por quê? Pelos pecados, por terem rejeitado a salvação, o Messias. Então, esse período aqui é o período onde aparece o anticristo, tudo. Capítulo 24 de Isaías descreve o que vai acontecer nesse período. Então, quando você chegar em casa e você leu agora, palavras fortes, de fato, palavras que marcam o nosso coração. E antes de você ficar pesaroso, ficar desanimado com o que está em Isaías 24, a Bíblia diz que antes de tudo isso, nós seremos arrebatados, estaremos com Jesus no céu. Nós não vamos passar por isso. Nós não vamos passar por isso. Então é importante você saber. Isaías 24 fala um pouco
desse período aqui, ó, período de tribulação, período depois de grande tribulação. A Bíblia diz que os reinos vão se unir contra Israel, Vale de Megido, no Armagedon. Quando não houver mais esperança para a nação de Israel, aí nós teremos a segunda vinda de Cristo, aonde Cristo voltará e Ele reinará e Ele vencerá essa batalha. Nós reinaremos com Ele durante 1000 anos, atenção, e aqui nós temos Isaías 27. Então depois, eu não vou ter bastante tempo para falar de Isaías 27, mas você vai poder refletir um pouco sobre o que vai acontecer nesse período aqui, ó, de 1000 anos. Depois você vai ler aí Isaías 27. Durante esse período, vai ser um período de muita prosperidade. Vai ser um período de muita paz, de muita alegria, por duas razões. Primeiro, porque o diabo vai estar aprisionado. O diabo vai estar preso. E Jesus estará sentado no trono de Jerusalém, reinando aqui na terra. Que coisa extraordinária, nós vamos participar disso. E aí depois disso, Satanás será solto por um pequeno período, e eu quero aqui abrir um hiato, gente, de algumas coisas que mexem muito comigo, né? Imagine só, a Bíblia diz que enganoso é o coração de quem? Do homem. Posso dar um conselho para você? Nunca dependa do seu próprio coração. A gente às vezes depende do nosso coração para julgar. E eu estava aqui estudando esse texto e pensando, como é que pode, né? Porque a gente vão ter pessoas aqui. Cristo vai reinar durante 1000 anos, durante esse período, um reino de paz, de prosperidade, de justiça. Depois disso, Satanás vai ser solto por um período, e ainda vai ter gente que vai cair na conversa dele. Olha que coisa absurda, né? E ainda vai ter gente que vai abrir mão da paz, da prosperidade, do amor que Cristo tem para oferecer, para ainda cair na conversa de Satanás. Vai haver uma grande batalha, o julgamento do grande trono branco, e aí nós teremos para todo sempre novos céus e nova terra com o nosso Deus. Dê um brado de glória a Deus bem forte. Então, pode tirar, só para você identificar aonde é que nós estamos e que períodos são esses que o profeta Isaías. Mas o que eu quero que você guarde no seu coração é, há uma linha do tempo. Há uma consistência dentro desses capítulos, revelando muitos e muitos detalhes do que vão acontecer nos últimos dias. Vamos lá para o capítulo 24. Abra comigo sua Bíblia, nós vamos dar uma olhadinha em alguns versículos. E Isaías, eu vou pedir, Rubens, que tu me acompanhe, tá bom? Aqui para você que está aqui, mas se puder acompanhe na sua Bíblia. Isaías capítulo 24, versículo de número 1. Capítulo já abre desse jeito, segura aí, tá? Falando sobre o período de tribulação. Eis que o Senhor vai devastar e dissolar a terra. O Senhor vai transformar a sua superfície e o Senhor vai dispersar os moradores. Tá bom para animar você essa palavra? Para começar o domingo? Hein? É o que vai acontecer dentro da tribulação. É o que vai acontecer na terra depois do arrebatamento. O Senhor vai devastar, dissolar a terra, transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Gente, o cenário para quem fica aqui na terra vai ser um cenário completamente caótico. Um cenário apocalíptico, um cenário de dor. E isso aqui se repete vez após vez após vez nesse texto de Isaías capítulo 24. Vai ser um período de muita perda de vida humana. Vai ser um período de enormes convulsões sociais, convulsões naturais, ou seja, os elementos, a terra vai se retorcer, convulsões espirituais. E o texto que aqui, o termo aqui que o texto usa é: o Senhor vai transtornar. É como se ele pegasse um pano e ele moesse a superfície da terra. O arrebatamento vai dar início nisso. O arrebatamento vai começar todo esse movimento que nós estamos lendo aqui. E o mundo vai ser mergulhado num período de 7 anos de muita dificuldade. Tudo que nós lemos aqui praticamente no capítulo 24, se você der uma olhada, são dores, são desafios, são dificuldades que vão julgar, dificuldades que vão disciplinar a terra e o povo pelos pecados e por terem rejeitado a salvação. Mas no meio de tudo isso e de todas essas dificuldades, Deus tem um plano. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. No meio de todas as dificuldades, o nosso Deus, Ele sempre tem um projeto e Deus sempre tem um plano. Aqui nesse texto, Deus tem um plano para Israel e um plano para o mundo. Pastor, qual é o plano que Deus tem para Israel? Primeiro, Israel será disciplinada por Deus. Israel será tratada por Deus. Israel, ao mesmo tempo que será tratada e disciplinada pelo quê? Por ter rejeitado os profetas, por ter rejeitado o Messias,
a salvação, crucificado o seu Messias, porque às vezes a gente adora, exalta, e nós amamos e temos que admirar e apoiar Israel, mas isso precisa ser dito. Eles negaram, crucificaram o Salvador, o Rei da humanidade. Então Israel vai ser julgada, mas ao mesmo tempo que Deus vai julgar e tratar e disciplinar duramente Israel, Ele também vai proteger a nação de Israel. Por quê? Porque várias outras nações e o anticristo vão tentar destruir Israel. Então Deus vai aqui dizer, olha, eu vou corrigir, mas quem vai corrigir sou eu. Eu vou tratar, mas quem vai tratar sou eu. Eu vou ensinar, mas quem vai ensinar sou eu. E assim funciona na sua vida. Ei, se fosse pelo diabo, você já estava destruído há muito tempo. Se fosse pelo inferno, você já seria história há muito tempo. Você só está aqui nessa manhã porque as mãos de Deus estão sobre a sua vida e a sua história. E Deus está dizendo, eu vou disciplinar, mas quem vai disciplinar e tratar sou eu, louvado seja o nome do Senhor. Há um plano para Israel. Deus vai disciplinar. Deus vai tratar duramente. E pior do que isso, há um plano para o mundo e para a humanidade. E o plano e o tratamento de Deus para o mundo vai ser muito pior. Porque enquanto com Israel ele vai dizer, ó, vou disciplinar, mas ao mesmo tempo eu vou proteger do anticristo, vou proteger de outras nações, com a humanidade, gente, não vai haver essa proteção. A grande tribulação será um momento de lágrima, será um momento de dor, será um momento onde a humanidade vai procurar felicidade, não encontrará, o texto vai dizer, em absolutamente lugar nenhum na face da terra. Durante o período da grande tribulação, muita gente pergunta, e talvez a pergunta já esteja ecoando aí na sua mente, com toda certeza. Pastor, durante o período, após o arrebatamento, antes da segunda vinda, período da tribulação, período de Isaías capítulo 24, haverá salvação na terra? Você já fez essa pergunta alguma vez? Hein? Quem ficar? Trombeta tocou, eu fiquei. Primeiro, quem aqui já sonhou que a trombeta ficou e você, que a trombeta tocou e você ficou? Diga a verdade, levante a mão. Eu já sonhei, já. Ué, já sonhei. Então, a gente fica desesperado com isso, né? E quem não levantou a mão, Deus revela que você já sonhou. Fique tranquilo que eu sei que você sonhou isso em algum momento. A pergunta que muita gente faz é, haverá salvação durante a tribulação? Guarde isso no seu coração. Claro que haverá. Haverá salvação. Tem um texto, e aí no livro de Apocalipse, João aparece, e ele vê uma multidão. Eu amo a Bíblia quando eu vejo isso. O Deus clemente de misericórdia é esse Deus que nós temos. O Deus que não desiste de nós é esse que nós temos. A Bíblia diz que havia uma multidão, gente. Aí João perguntou, quem são esses? E aí a voz disse para ele, olha, esses aí são aqueles que escaparam à tribulação, são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e eles clamavam, faça justiça. Por quê? Porque eles foram mortos. O que nós aprendemos? Haverá sim salvação durante o período de tribulação, mas essa salvação vai custar a vida, você vai morrer por causa disso. Quem naquele período declarar Jesus serão mártires, serão pessoas que morrerão e que terão que pagar o preço da vida para serem salvos. Vire para o seu irmão e pergunte para ele, você está disposto a correr o risco? Né? Não vamos correr o risco. Para que correr o risco? Né? Para que? Pode dar glória a Deus aí, mas você correr risco de nada. Nós vamos mais cedo, nós vamos na primeira levada. Mas é importante a gente ter tudo isso. Versículo 2, olha o que Isaías continua dizendo aqui. Está fazendo sentido para você o que eu estou ministrando nessa manhã? O que suceder ao povo, preste atenção nisso, sucederá ao sacerdote, ao servo, ao senhor, à serva, à sua dona, ao comprador, ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao credor, ao devedor. E aí eu vou corroborar com o texto, ao branco, ao negro, ao remo, ao paisandu, a quem come açaí com tapioca, sem tapioca, com açúcar, sem açúcar. O texto está dizendo, ninguém fugirá do juízo do Senhor ao longo desse dia. É o que o texto está dizendo. Ninguém fugirá, ninguém está isento de ser tratado. Aqueles que ficarem, todos, ninguém. Vai suceder para o sacerdote, para o servo, senhor, serva, todos eles passarão por esse juízo. Olha o que diz o versículo 3, a terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Pare comigo e pense só o que é a terra devastada e o que é a terra saqueada, ou seja, tirou, não tem mais. O arrebatamento vai acontecer, vamos lá,
Quantos por cento do Brasil hoje declaram servir a Jesus? Hein? Quem tem aí o dado? Pessoal que estuda mais, que pode me ajudar. Hein? 25%, um quarto do Brasil, né? Hoje, o dado mais oficial é algo em torno de 34% já. E as expectativas é que até 2032 a gente chegue perto de metade já da população do Brasil que declara Jesus. Mas a Bíblia diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, que clama a Ele será salvo. Mas vamos lá, vamos dizer que um quarto, né? Quando o arrebatamento acontecer, já deu para imaginar o que é um quarto da população desaparecer? Desaparecer. Lembra da música? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião, para estar com Jesus, na ceia com Jesus, e não vai participar disso. Mas imagina, um quarto da população some. É o que Jesus diz, 2 estão indo no meio do caminho, de repente um desaparece, né? Homem e mulher estão deitados na mesma cama, de repente o homem acorda, a mulher desapareceu, acabou, sumiu. Um terço da população, um quarto vai sumir. Mas em Apocalipse, a Bíblia diz que fora esses, tá, que vão no arrebatamento, um terço da população que permanecer na terra vai morrer, vai perecer nesse período. Então a terra vai ficar vazia, a terra vai ficar saqueada, as ruas estarão desertas. Esse é o sentimento, é o que está dizendo aqui nesse texto. A terra de todos será devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. Versículo 4, a terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos povos da terra. O que ele está dizendo? Nenhum homem importante vai fugir disso, nenhuma pessoa, os mais poderosos, os mais ricos, os mais inteligentes, os mais prestigiados, os mais famosos, ninguém. Eu estava vendo outro dia que a última moda, talvez vocês tenham visto, entre os bilionários do mundo agora, é fazer bunker antinuclear. Alguém viu essa notícia, né? Que as pessoas estão preparando. Por quê? Porque estão esperando o fim dos tempos. Uma hecatombe nuclear, uma guerra nuclear, ou alguma coisa, uma pandemia acontecer. Então eles vão pegar, vão se esconder de alguma forma naquele lugar. E tem gente que já tem a capacidade de produzir oxigênio, que tem uma pequena usina atômica, dá para produzir energia, fica lá durante 1 ano, durante 2 anos, mas o texto de Isaías está dizendo que ninguém fugirá do juízo do Senhor. Pode ir para Marte, pode ir para a Lua, pode ir para o confim da terra, pode ir para onde você quiser, o juízo do Senhor nessa data encontrará todas as pessoas. Os mais poderosos da terra, é o que o texto está dizendo. Pode deixar o fundo azul aqui e deixar o texto, Rubens, enquanto eu estou lendo. Versículos 5 e 6, ele vai dizer a razão de tudo isso. Olha só o que diz, Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos, quebram a aliança eterna. Ou seja, em outras palavras, a terra está cheia de pecado. A terra está cheia de pecado. É importante a gente dizer, gente, que o maior problema do ser humano chama-se pecado. Pecado. O que acaba com a vida do ser humano chama-se pecado. Eu usei aqui uma analogia numa mensagem, eu acho que tem uns 4, 5 meses atrás. E eu quero repetir para você. Imagine só, um homem que leva um tiro. Nós não desejamos que ninguém leve um tiro, mas esse homem agora leva um tiro. E ele começa a ter um sangramento, uma hemorragia. E depois da hemorragia ele começa a entrar em choque. Por quê? Porque ele não tem mais o sangue, a pressão cai. E esse homem está em choque, coloca o homem na maca. Aí leva o homem para dentro do hospital. Quando chega no hospital, esse homem está em estado de choque, prestes a morrer. O médico que recebe o homem, olha para o homem assim, da ponta da cabeça, de cima da cabeça até a ponta do pé. E ele percebe que o dedinho do pé esquerdo do homem está encravado. Imagina só o médico dizendo, ó, manda chamar o podólogo e manda arrumar essa unha encravada. E quando arrumar uma unha encravada, eu vou cuidar da saúde dele. Alguém vai olhar para o médico e vai dizer, esse cara está louco. Não tem como. Esse homem está morrendo, esse homem está em choque. Esse homem precisa agora ser estabilizado, precisa parar esse sangramento. E assim funciona com a humanidade hoje. A gente está achando que o nosso problema é a nossa carteira, é o nosso prestígio, é a nossa aparência. Nós estamos cuidando de um monte de coisa que não é o problema verdadeiro. Quando existe uma hemorragia, tirando a sua vida, conduzindo à morte, chamando-se pecado. E o único antídoto do pecado chama-se Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. O problema do mundo é o pecado.
O texto diz: o mundo está cheio de pecado, os homens estão cheios de pecado. Versículo 6, por isso a maldição consome a terra, os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Eu vou terminar aqui o capítulo 24, porque eu não quero botar medo em você, mas isso aqui se repete vez após vez, após vez, após vez. Por quê? Porque é o que vai acontecer durante esse período de tribulação, período de julgamento, período de dor, período novamente onde nós não estaremos aqui, porque estaremos com o Senhor Jesus no céu, fomos arrebatados para estar com Ele, mas é importante você saber disso. Do versículo 7 para frente, parece que o tom muda um pouco aqui, e olha o que diz, 7 e 9, cessa-se toda celebração na terra. Versículo 7, planteia o vinho, enlasguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Vinho na Bíblia é sinal de felicidade, felicidade, ou seja, aonde tem vinho muitas vezes é o quê? Sinônimo de felicidade. O que o texto está dizendo aqui para a gente é, acabou a felicidade, a vide, ela agora está triste, não tem mais felicidade, gemem todos os que estavam de coração alegre, ou seja, felicidade, celebração, vida, durante esse período não haverá mais, não haverá mais. O texto continua no versículo 8, cessou o foguedo dos tamborins, acabou o ruído daqueles que exultam e descansou a alegria da harpa. Quando eu li esse cessou o foguedo dos tamborins, eu não consegui, a minha mente teve que me levar até o carnaval. Esse carnaval que hoje profana o Evangelho, profana a linguagem, profana os símbolos, profana o nosso Senhor e Salvador, onde as pessoas às vezes se reúnem, tocam tamborim. Durante esse período pode tocar tamborim que for, porque não haverá alegria em absolutamente nada. Cessou o tamborim, acabou a música. Versículo 9, já não se bebe vinho entre as canções, a bebida forte é amarga para os que bebem. Demolida está a cidade, caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém mais pode entrar. Versículo 11, gritam pelo vinho, ou seja, procuram alegria, gritam por alegria, mas foi banida da terra nas suas ruas. Faz-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. 12, na cidade reina desolação, a porta está reduzida a ruínas, porque será a terra no meio desses povos como o varejar da oliveira e como o rebuscar. Sabe quando a gente vai fazer a colheita da oliveira? Já viu como é que é feita a colheita da oliveira? Eles chacoalham, eles varejam, rebuscam a oliveira, ou seja, estão lá as azeitonas, chega-se perto da oliveira, não se vai colhendo azeitona por azeitona, você chacoalha bem forte a oliveira, e os frutos que estão maduros, eles fazem o quê? Eles caem, a pessoa vai e colhe os frutos. O que esse texto está dizendo é, a tristeza do julgamento vai ser tão grande, que não vai mais adiantar varejar a oliveira. Ela não tem mais azeitona para dar. Pode chacoalhar, não tem, acabou. É o que o texto está dizendo aqui, ó, né? Porque será na terra, no meio desses povos, como varejar da oliveira, como rebuscar, quando está acabada a vindima. Vindima significa colheita da oliveira. Acabou, não tem mais alegria. Esse texto novamente fala de desolação, de nenhum motivo de celebração que haverá sobre a terra. Não adiantará buscar por alegria, não adiantará mais. Só que aí, do versículo 14 para frente, e eu estou correndo aqui porque já estou há 35 minutos e meu tempo está estourando. Olha só que coisa interessante, tempos sombrios, desesperadores, mas no capítulo 14 a gente tem uma mudança. Versículo 14, uma mudança de clima aqui no meio de tanta destruição. Olha o que diz o 14, 15 e 16. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória exultam, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, e ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. No meio de tanta dor, nós vemos aqui um clamor, glorifiquem ao Deus de Israel, das montanhas, dos mares, de todos os locais, glorifiquem ao Rei de Israel. A gente não sabe exatamente o que isso aqui pode ser, mas número 1, pode ser que Isaías tenha ouvido e visto profeticamente o clamor daqueles que ficaram, mas naquele período clamaram ao Senhor. Naquele período buscaram ao Senhor, naquele período pediram e clamaram ao Senhor, gente em cima da montanha, gente perto dos mares,
ou pode ser também que Isaías tenha sido levado ao céu, à presença de Jesus, aonde todos nós estaremos cantando glória e majestade ao justo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Mas esse é o cenário. Esse é o cenário que a Bíblia descreve que vai acontecer nos últimos tempos. E eu termino com o versículo 23, para a gente fechar esse capítulo 24. A lua se envergonhará, o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Diga amém bem forte se você crê nisso. E esse texto já começa a fazer referência ao que se dará no período do milênio. Grande tribulação, segunda vinda de Cristo, na batalha do Armagedon, inicia-se o período do milênio. Que texto extraordinário. Fez sentido para você o que nós estudamos no capítulo 24? Duro, né? Mas é a realidade. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a realidade da vida. É o que vai acontecer. Como é bom viver no tempo da graça, gente. Como é bom viver no tempo que nós estamos vivendo hoje. Como é bom viver no tempo onde você pode clamar a Deus e encontrar, receber graça e misericórdia para os seus pecados. Ah, Jesus amado, me ajuda a pregar isso. Capítulo 25, um dos capítulos mais importantes para mim, do livro de Isaías. Por quê? Porque o capítulo 25, ele trata de um dos temas mais difíceis, a existência da morte. Um dos assuntos mais importantes, que mais domina a nossa mente, e que nós às vezes não temos explicação para dar, chama-se morte. É ou não é verdade? Morte. Consome a nossa mente, nos preocupa o tempo todo. Como será? Quando é que vai ser? O que acontece depois? Como é que ela vai chegar? Todos nós pensamos sobre isso. Eu lembro que no início do meu ministério, uma vez uma mulher me perguntou, ela falou: pastor, se Deus é tão poderoso assim, se Deus é o Criador dos céus e da terra, primeiro, por que Ele não impediu que a morte entrasse no mundo? Ué, Ele tem poder para isso. Por que Ele não impediu? Ok, e se Ele não impediu, por que Ele não tira a morte do mundo, se Ele pode? Me explique, porque eu preciso saber. E são perguntas existenciais. São perguntas que movem, de certa maneira, o coração da humanidade e que não tem uma resposta tão simples. Vamos ser sinceros? Nós não temos uma resposta tão simples. É por isso que tem coisas que só o Espírito Santo é capaz de plantar no nosso coração. A gente recebe a Jesus, a gente se torna a habitação do Espírito Santo. Por mais que eu tente falar, explicar, exemplificar, teorizar para você, o Espírito Santo pega aquilo que é lei, aquilo que é letra, aquilo que é teoria, e ele transforma em vida, e ele aplica ao seu coração. E tem gente que nem entende a letra, não sabe nem ler a letra, mas o Espírito Santo chega e ele ministra acerca desses pontos. E fala, mas morte é uma coisa difícil. Capítulo 25, ele fala sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Eu parei e eu confesso para vocês, acordei 4 da manhã para pensar muito sobre isso. Elenquei aqui alguns pontos que talvez nos ajudem a entender como lidar com essa questão da morte, e é o que ele trata aqui no capítulo 25. Primeiro, se você quiser anotar, faça isso. Eu não fiz slide desses pontos, mas se você preferir e refletir depois. Coisas que nós precisamos avaliar e refletir também acerca da morte. Primeiro, morte, gente, nunca foi o plano de Deus. Não foi o plano de Deus. Deus não criou o ser humano para passar pela morte. Deus não criou o mundo para experimentar a morte. É por isso que quando a morte chega, como ela chega, ela deixa um hiato tão grande e nós não temos explicação para dar. Por quê? Porque nós não fomos concebidos, não fomos projetados para passar por esse tipo de coisa. Deus cria o mundo, planta o homem e dá ao homem plenitude total de vida. Gente, Adão e Eva viviam plenitude total de saúde no jardim. Não só plenitude física, mas plenitude espiritual. De poder se relacionar com Deus, de poder falar com Deus, entender Deus. Tanto que quando a morte chega e a morte entra no cenário, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Deus trata a morte como inimiga. Várias vezes na Bíblia, a palavra usada para descrever a morte é que a morte é uma inimiga. E muitas vezes a Bíblia diz, é verdade, a morte é uma inimiga, é a última inimiga que será vencida, mas ela será vencida porque Jesus triunfou sobre a morte e nós também triunfaremos. É uma inimiga. Deus não concebeu. O plano original de Deus não foi que nós passássemos por isso. Pastor, se não foi Deus que criou a morte, então quem foi que criou? O pecado. O ser humano.
Nós temos uma tendência, gente, escute, preste atenção, de colocar a culpa de tudo em Deus. Já percebeu? A gente erra, Senhor, por quê? Né? Acontece uma catástrofe natural, o homem faz tudo errado, cuida da natureza, tudo errado, acontece um problema natural, aí a gente vai perante Deus, Senhor, por quê? Por que foi desse jeito? Com coisas que não tem nada a ver com Deus. A morte é consequência do pecado. A morte é consequência das escolhas erradas que o homem fez ao longo da jornada. Segundo ponto, primeiro, morte nunca foi o plano de Deus. Segundo, Deus avisou Adão. Deus avisou, Adão, não desobedeça, não peque, não coma desse fruto, porque o dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Deus avisou. Então foi Deus que criou a morte? Deus avisou para ele, não coma, obedeça, siga os mandamentos. Alguém vai olhar assim e vai dizer, poxa vida, né, pastor? Por causa de Adão, né? Adão pecou e agora eu pago o preço. Todos nós já pensamos assim. Adão foi o cara que comeu lá o fruto, que errou, que desobedeceu, quebrou um princípio de Deus e agora eu pago o fruto. Ei, nós quebramos o princípio todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Só que a morte não é mais aquela morte que Adão experimentou, é a morte da sua moral, é a morte da sua consciência, é a morte dos seus relacionamentos. Todos os dias nós fazemos. Adão pecou comendo o fruto, nós pecamos de outras formas, mas o princípio continua sendo o mesmo. Adão, não coma, Deus avisou, o dia que tu comeres desse fruto aí, certamente tu vais morrer. Então morte, primeiro, não é o projeto de Deus. Diga amém bem forte se você entende esse ponto. Segundo, Deus alertou, Deus disse o que aconteceria, qual seria o resultado, qual seria a consequência disso. Terceiro, a morte, gente, é resultado, sabe, do pecado. E vamos lá, a gente fica olhando para toda essa questão do pecado. Alguém diz assim, poxa, Deus é responsável, porque Deus ele cria o homem, e agora o homem escolhe o pecado. E como consequência do pecado, vem a morte. Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa é uma discussão que mexe com a livre escolha, o arbítrio do ser humano de escolher, mas eu vou usar um exemplo muito claro. Minha esposa está aqui na frente, sentado do lado da minha esposa, entre minha esposa e minha sogra, está meu filho mais novo, Joãozinho. Eu amo esse menino de paixão. Minha cara, ele, olha para ele, comportadinho. Filma aqui o Joãozinho para mim. Isso, ele vai disfarçar. Mas filma o Joãozinho aqui, ó. Pense no menino bonito, comportado. Seja, olha aí, esse. Amo esse menino, amo esse menino. Amo, até o cabelo. Amo ele. Ensino ele do melhor jeito que eu puder. Sou capaz de dar minha vida por ele. Tudo que eu não tive, se eu puder dar a ele, eu vou dar a ele. Mas um dia, ele vai fazer as próprias escolhas dele. De quem é a culpa? É minha ou é dele? Hein? É dele. É dele. Eu vou fazer o melhor que posso. E olha que eu sou um pai carnal, terreno, pecador, falho igual a você, mas nós somos filhos de um pai poderoso, perfeito, que nunca falha nos seus propósitos. Então, pecado é a escolha do homem. Deus delegou, o homem escolheu. Romanos capítulo 5, versículo 12, Rubens. Os textos de Romanos estão aí no texto. Olha o que diz Romanos capítulo 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a ser de todos os homens, porque todos, o que está escrito aí? Pecaram. Por Adão a morte entra, por Adão que tomou essa escolha, e nós tomamos todos os dias a morte aparece. Agora, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o texto não termina aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Então, morte não é plano de Deus, é resultado das escolhas erradas do homem, e Deus envia Jesus, é tão importante que você entenda isso, envia Jesus para decretar a morte da morte. Olha só que coisa. Jesus vem justamente para tratar, olha que coisa, essa intrusa, essa inimiga entra, porque nós erramos e escolhemos, e aí a gente tem a ideia de que Adão errou, e nós pagamos o pato. Que coisa errada,
Adão errou e agora eu pago o pato. Negativo. Adão errou, você errou, seus filhos erraram, sua descendência vai continuar errando, mas Jesus pagou o pato na cruz do Calvário e se entregou para que você tivesse vida. Jesus vem para quebrar o ciclo da morte. Nós erramos e quem pagou foi Ele, porque Ele não merecia. Eu mereço. Você merecia. O escrito de dívida. E tem muita dívida. Tem muita dívida no seu coração. Tem muita dívida na sua moral. A gente não fala, a gente veste uma máscara. O Elias falou aqui ontem, uma capa. As pessoas olham para a gente e acham que nós somos pessoas perfeitas. Mas eu me conheço e você se conhece. Agora Jesus, Ele não tinha. Gente, Jesus não tinha falha. Jesus não tinha dolo. Jesus não tinha nenhum pecado. E mesmo assim, Ele veio ao mundo e se entregou por mim e por você. Nós erramos e Jesus pagou. Então, a vinda de Jesus é o início, é o processo que decreta a falência da morte, o fim da morte. Jesus veio para pagar o preço da morte. Nós criamos o problema, Jesus veio para resolver o problema. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele enviou Jesus, seu Filho, para nos perdoar dos nossos pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos livra da morte física, Jesus nos livra da morte espiritual. E quando Jesus voltar, olha só a falência da morte, porque novamente, olha o que a Bíblia diz, isso aqui é algo extraordinário. Volto para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Com o toque da trombeta, com o alarido do arcanjo, os mortos em Cristo, o que eles vão fazer? Hein? Eles vão ressuscitar primeiro. Pastor, e a pessoa que morreu há 100 anos, que a terra já virou pó? E a pessoa que morreu comida pela besta fera no oceano, que desapareceu e ninguém sabe quem é? E a pessoa que a gente não tem mais corpo lá? Ei, Ele chamou a sua existência do pó da terra. A Bíblia diz que naquele momento nós entramos na terra com um corpo corruptível, mortal, cheio de pecado. Mas quando Jesus chamar esse corpo de volta para a vida, Ele vai decretar a falência da morte e vai se erguer dali um corpo perfeito e glorificado, que não vai morrer nunca mais. Nunca mais. Então Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem para resolver a questão da morte. E é justamente isso que nós lemos no capítulo 25. Coloca para mim, Isaías 25, versículos 6 a 8. E eu já me encaminho para o fim. Olha o que diz o texto de Isaías. Eu separei só essa frase, porque para mim é a mais impactante. O Senhor dos exércitos dará esse monte a todos os povos. Um banquete de coisas gordurosas. Uma festa de vinhos velhos, ou seja, os melhores vinhos, vinhos claros, caros. Pratos gordurosos, com tutano. Vinho velho e bem clarificado. Para quem está de jejum e lê isso aqui, é uma maldade muito grande, gente. Uma maldade muito grande. Eu estou lendo esse texto aqui, eu já estou vendo aquele pedaço de carne, né? Eu já estou vendo. Deus vai dar um banquete. Que banquete é esse? Desfrutará nesse monte. Olha só, perdão, versículo 7. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos. Que coberta é essa? Ele vai descrever o véu que está posto sobre todas as nações. Que véu é esse? O véu do pecado. O véu da morte, a consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Há um véu colocado sobre todos. Há um véu que está estendido sobre a humanidade. Mas ele continua no versículo 8. Tragará a morte para sempre. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque assim o Senhor falou. Louvado seja o seu nome. Ou seja, Ele vai tirar esse véu de morte. Ele vai tirar esse véu de pecado. Isso aqui é o que Deus dará àqueles que creem nele. Quantos aqui creem no Senhor? É o que Ele vai dar àqueles que creem nele. A vitória final sobre a morte. E Paulo fala sobre isso. Que coisa linda, né? E Paulo faz referência a esse texto aqui, e eu acho extraordinário. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, vou esperar chegar aqui na tela para ler com você. Olha o que diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Escrito aonde? Nós acabamos de ler. Isaías disse: tragada foi a morte para sempre. Vou repetir para você: tragada foi a morte para sempre.
O apóstolo Paulo vem, versículo 54 de 1 Coríntios capítulo 15, e quando esse corpo corruptível, mortal, pecador se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita em Isaías: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, e essa é minha palavra para você: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Louvado seja o seu nome. Jesus nos dará a vitória sobre a morte. Jesus nos dará a vitória sobre a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, eu quero ler com você esse texto. O último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. Capítulo 25, versículo 9. Termino com isso. Quando tudo isso acontecer, Isaías aqui dizendo, hein? Naqueles dias se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultemos e nos alegremos. Será que você pode se colocar de pé? Será que você pode levantar sua mão, se unir a esse clamor aqui e dizer: esse é o Deus que nós esperamos, esse é o Senhor que nos salvará, esse é o Senhor que vai decretar a falência, a morte da morte. Naquele dia se dirá: esse é o nosso Deus, nós esperávamos por Ele, Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultemos com alegria. Louvado seja o seu nome, com alegria. Um pequeno resumo, estou falando há 52 minutos, vou concluir. Capítulo 26 é o que? É um canto, leia depois. Os filhos de Deus dizendo: poxa, é verdade, o que os profetas disseram é verdade, o que a Bíblia disse é verdade, o que Deus disse era verdade. E o capítulo 27, você depois pode estudar, vai falar um pouquinho sobre o que vai acontecer durante esse reino milenar. Mas eu termino. Nós estamos vivendo hoje o dia do homem. O dia do homem. Coloque a mão no seu coração e diga: esses dias são o dia do homem. Hoje quem decide é o homem. É o homem que decide, é você que decide. É você que tem a escolha. É você que decide dar ouvidos ou não à palavra de Deus. É você que decide aceitar ou não a palavra de Deus. É você que decide crer ou não nessas coisas. E pior do que isso, de vez em quando o homem acha que ele está no controle de todas as coisas. E de fato, Deus nesse período delegou. O homem escolhe. O homem escolhe se ele quer ou não. O homem escolhe. E o homem acha que ele governa a vida dele, que ele governa a eternidade dele, que ele consegue governar a criação, governar até esse relógio escatológico do fim do mundo, que ele pode prever quando Deus vai voltar. É por isso que tem gente que diz: não, vou curtir muito a minha vida, vou aproveitar o que eu puder, vou fazer tudo de errado, porque quando chegar ali no finalzinho, já viu gente assim? Eu vou entregar minha vida a Cristo e eu vou entrar na eternidade, vou fugir da tribulação, vou experimentar a vida com Jesus. Ei, deixa eu dizer, há uma diferença muito grande entre o dia do homem e o dia do Senhor. Quando o arrebatamento acontecer, gente, acabou o dia do homem. Acabou o dia do homem. Vai começar o dia do Senhor. É quando Deus interfere na história da terra e Ele falou: até aqui eu deixei o homem cuidar das coisas, daqui para frente eu vou tomar controle e vou tomar rédea da minha criação. Jesus veio a primeira vez como um cordeiro. Ele veio dizendo: é verdade, eu estou aqui cheio de graça, cheio de misericórdia, né? Se bater de um lado eu viro o outro. Eu vim para ser crucificado, eu vim pagar o preço. Mas a segunda vez que Ele voltar, Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Ele vai vir com justiça, Ele vai vir com autoridade, Ele vai vir com galardão nas suas mãos. Será o dia do Senhor. É onde Deus interfere poderosamente na história e fala: as regras mudaram. Até aqui eu deixei vocês escolherem. Até aqui eu deixei vocês fazerem do jeito que queriam. Olha só o que deu. Daqui para frente começa o dia do Senhor. E no dia do Senhor a salvação estará disponível, gente. Mas o preço vai ser tão alto. Tão alto. Hoje você tem a chance. Hoje você tem o privilégio de dizer: Senhor, entra no meu coração, faz morada na minha vida.
repreende esse espírito de morte, de pecado, que destrói os relacionamentos, que destrói o meu futuro, que destrói o meu casamento. Eu reconheço, eu sei, o meu caminho é um caminho de destruição, é um caminho de dor, e você está aqui hoje. E você entende, eu preciso de Jesus, eu preciso desesperadamente de Jesus, eu preciso de vida eterna, eu preciso de reconciliação, eu preciso de perdão dos meus pecados. Só há um caminho. O grande problema, seu maior problema não é o relacionamento que se desfez, seu maior problema não é a sua conta bancária, seu maior problema não é a sua carreira, não é o emprego que você perdeu, não é a aparência que você tem nessa virada de ano, nada disso. O maior problema que você carrega chama-se pecado. Pecado, e só há um antídoto para ele: o sangue do Senhor Jesus. E você está aqui hoje, você precisa de salvação, de reconciliação, de vida eterna. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero orar com você. Essa manhã é uma manhã de salvação. Essa manhã é uma manhã de salvação. Essa mensagem é uma mensagem que existe para alertar o que vai acontecer. Eu não quero amedrontar você, mas eu também não posso encobrir as verdades que a Bíblia revela do que vai acontecer nesses últimos dias. Hoje é o dia do homem, é o dia que você pode escolher, é o dia que você tem a faculdade. Então, se você hoje precisa de salvação, vou pedir ao grupo de louvor para vir aqui comigo, por favor, me ajudar. Se você hoje precisa de restauração, de vida, se você está distante dos caminhos do Senhor, e eu estava aqui pregando, isso no seu coração martelando alguma coisa, e você entendeu, não, eu preciso me reconciliar com Cristo, com autoridade. Agora rompa do seu lugar e venha aqui à frente. Quero orar por você, eu quero orar por você nessa manhã. Nós queremos aplaudir, queremos celebrar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pode chegar, que alegria, pode chegar. Talvez alguém esteja dizendo: o que vão pensar de mim? Ei, não tem ninguém aqui melhor do que você, não. Todos nós precisamos lavar nossas vestes no sangue de Jesus todos os dias. Venha pela fé, venha em nome de Jesus. Se você, Deus te abençoe, pode chegar. Pastor, minha vida está cheia de falhas. Chegue. Entra com força. Eu sei que vivo está, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinar. Pode aplaudir, pode fazer festa para Jesus. Eu sinto que tem muito mais gente aqui que precisa de salvação, de vida eterna. Rompa pela tua alma, escapa pela tua vida nessa manhã. Jesus te chama, Jesus te convida para viver algo novo. Venha. Ah, pastor, tem tanta coisa para ser resolvida na minha vida. Escute, não se preocupe com isso não. Primeiro entregue sua vida a Jesus, Ele vai te ajudar a resolver os teus problemas. Venha. Eu sinto, essa guerra que você está vivendo agora é o Espírito Santo dizendo: deixa eu mudar a tua vida, deixa eu me revelar para ti de forma poderosa. Pode vir, Deus te abençoe. Venha, Deus te abençoe. Venha, rompa, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tem muito mais gente. Venha. Rompa. Deus te abençoe. Venha. Que coisa linda, que coisa extraordinária. E pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Estenda sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós te louvamos porque a maior prova de que tu és um Deus vivo e verdadeiro são essas pessoas. Elas não vieram aqui, Senhor, movidas pelo medo do que vai acontecer.
Elas vieram aqui porque o Teu Espírito Santo agiu em cada um desses corações, e elas disseram sim a essa mensagem. Escreve esses nomes no livro da vida, Pai. Que tudo que nós ministramos aqui se torne realidade, Pai. Essa palavra é liberada, e o apóstolo Paulo disse, ela existe para o conforto de vocês, para o ânimo de vocês, porque nós cremos, Senhor, que nós estaremos aqui, nós estaremos contigo. O arrebatamento vai acontecer, nós estaremos com Jesus no céu. Nós voltaremos, Senhor, na tua segunda vinda a esse lugar, Pai. Nós voltaremos para reinar contigo de Jerusalém. Nós veremos essa terra que geme, essa terra que será contorcida, ferida, desolada, saqueada. Finalmente nós veremos ela restaurada, Senhor. Nós teremos uma visão do que seria o mundo se o pecado não tivesse entrado. Nós teremos comunhão contigo. Mas, Senhor, eu te peço agora, Pai, faz uma obra poderosa na vida de cada um deles. Faz uma obra poderosa, que possam sair daqui, Senhor, cheios do céu, Senhor. Pai, talvez movidos pelo medo da morte. Tanta gente hoje pensando, preocupada, Senhor, assombrada pela morte. Que nós possamos ter consolo em Ti, Senhor, de que um dia, de uma vez por todas, Tu vencerás a morte, nós venceremos também, Senhor. Onde está a morte, a Tua vitória? Onde está a morte, Teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos agora, Senhor, um dia, cada um deles, Senhor, terá um corpo igual a nós, que nunca mais morrerá. Mas acima de tudo eu peço agora vida espiritual. Vida espiritual. Vida espiritual. Esse mundo não se resume ao natural. Vida espiritual. Enche agora com Teu Espírito Santo. Enche a vida deles, ao que nós te pedimos, Pai. E te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um maior aplauso que você puder nessa manhã, abraço de festa. Vou pedir à equipe que está aqui na frente para abraçar efusivamente esses irmãos, todos que estão aqui na frente. Pode sair do lugar, dê um abraço bem apertado neles. Diga, sejam bem-vindos ao reino de Deus. Vocês são queridos, preciosos. Tome seu assento, vamos louvar a Deus com muita alegria.